O Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, marcou um dos períodos mais turbulentos e transformadores da história recente da Igreja Católica. Muito além de um simples encontro de bispos e teólogos, o concílio foi palco de intensas disputas ideológicas, onde diferentes visões sobre o futuro da Igreja colidiram de modo dramático. O episódio 20 da série Crisis in the Church, do podcast da SSP-IS, examina com profundidade o impacto dessas disputas, destacando especialmente a resistência à influência do chamado Grupo Liberal do Reno, apoiado pelo Papa Paulo VI, e as consequências de suas ações para a fé católica tradicional. Desde o início, o Concílio Vaticano II foi marcado por grandes expectativas. Muitos esperavam uma renovação espiritual, enquanto outros temiam mudanças radicais que pudessem comprometer a integridade da doutrina. O Grupo do Reno, formado principalmente por teólogos e bispos da Alemanha, França, Holanda e países vizinhos, rapidamente se destacou por sua postura progressista. Com o apoio do Papa Paulo VI, esses líderes passaram a ter grande influência na elaboração dos documentos conciliares, imprimindo neles uma marca de ambiguidade e ideias neomodernistas, que mais tarde seriam alvo de severas críticas. A ambiguidade dos textos conciliares tornou-se um dos principais pontos de discórdia. Para muitos dos padres conciliares de orientação tradicional, as formulações vagas e abertas a múltiplas interpretações não apenas fragilizavam o ensinamento da Igreja, mas também abriam caminho para futuras distorções doutrinárias. Essa preocupação se manifestou de modo especial durante a segunda sessão do concílio, quando foi elaborado um documento sobre a liturgia. Esse texto, longe de reafirmar de modo claro a centralidade do sacrifício eucarístico, abriu espaço para reformas profundas, culminando na criação de uma comissão encarregada de produzir uma nova liturgia. A missa, que durante séculos fora celebrada em latim e marcada por um profundo sentido de sacralidade, passaria a ser reformulada em direção a uma maior participação comunitária, mas, segundo os críticos, com o risco de perder seu caráter transcendente. A tensão não se limitou à questão litúrgica. Outro episódio marcante foi a oposição dos bispos alemães à proposta de conceder à Virgem Maria o título de Mediatrix de todas as graças. Para muitos fiéis, esse título expressava de maneira sublime o papel único de Maria na obra da redenção. Mas, sob pressão dos setores mais progressistas, a proposta foi rejeitada, gerando frustração entre os defensores da tradição mariana. As mudanças nas regras de procedimento do concílio também tiveram um impacto significativo. Novos regulamentos foram introduzidos, limitando a possibilidade de expressão das opiniões minoritárias. Com isso, vozes discordantes, sobretudo as dos conservadores, foram silenciadas ou marginalizadas, dificultando o debate aberto e plural, que deveria caracterizar um concílio verdadeiramente ecumênico. Diante desse cenário, a minoria conservadora começou a se organizar para resistir à agenda liberal. Liderados pelo arcebispo Marcel Lefebvre, esses prelados formaram um núcleo de oposição que buscava defender a fé católica tradicional contra o que consideravam uma ameaça de infiltração modernista. Para eles, o concílio estava se afastando perigosamente da missão sobrenatural da Igreja para adotar uma visão excessivamente centrada no ser humano e no humanismo. Essa mudança de foco ficou particularmente evidente na redefinição do papel do sacerdote. Tradicionalmente visto como um mediador entre Deus e os homens, o sacerdote passou a ser apresentado como um assistente social, alguém cuja principal função era atender às necessidades materiais e psicológicas dos fiéis. Essa visão, segundo os críticos, reduzia o sacerdócio a uma dimensão meramente horizontal, esvaziando o seu sentido transcendente e sacramental. A teologia do casamento também foi profundamente afetada por esse novo enfoque. Os documentos conciliares
passaram a enfatizar a dignidade e a realização pessoal dos cônjuges, destacando o valor do amor conjugal e da felicidade individual. Embora esses aspectos sejam, sem dúvida, importantes, os críticos apontam que houve uma diminuição do sentido de obrigação dos esposos para com Deus e a missão de transmitir a vida e educar os filhos na fé. Outro ponto polêmico foi o documento sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio. Nele, o concílio afirmou que as comunidades protestantes, embora separadas da Igreja Católica, ainda são utilizadas pelo Espírito de Deus como meios de salvação. Para muitos católicos tradicionais, essa afirmação representou uma ruptura com o ensinamento perene da Igreja, segundo o qual, fora da Igreja não há salvação. Ao buscar consolar os protestantes, o concílio teria, segundo esses críticos, relativizado a necessidade de adesão plena à fé católica e à autoridade do Papa. O impacto dessas mudanças não se fez sentir apenas no campo doutrinal, mas também na vida prática da Igreja. A compreensão filosófica e teológica dos modernistas, que influenciaram decisivamente o concílio, não estava enraizada em uma interpretação fiel da tradição e do magistério da Igreja. Em vez disso, buscava adaptar a fé às exigências do mundo moderno, muitas vezes à custa da clareza e da coerência doutrinária. O resultado foi uma série de desvios significativos, tanto na prática litúrgica quanto na liderança eclesial. A crise que se seguiu ao concílio foi profunda. Muitos fiéis sentiram-se desorientados diante das mudanças rápidas e, por vezes, contraditórias. O abandono de práticas tradicionais, a introdução de novidades litúrgicas e a abertura a ideias antes condenadas pela Igreja geraram confusão e até mesmo escândalos em diversas comunidades. A resposta da minoria conservadora, especialmente sob a liderança de figuras como o arcebispo Lefebvre, foi buscar preservar a fé de sempre, mesmo que isso significasse entrar em conflito com a hierarquia oficial. Hoje, ao olhar para o passado, muitos se perguntam se as intenções de renovação do Concílio Vaticano II foram, de fato, alcançadas. O episódio 20 do podcast Crisis in the Church nos convida a refletir sobre as lições desse período crítico, destacando a importância de permanecer fiel à verdade revelada, mesmo diante das pressões do mundo moderno. A crise na Igreja, longe de ser apenas um problema do passado, continua a desafiar os católicos de hoje a buscar a santidade e a verdade, com coragem e fidelidade à tradição apostólica.